Você já parou para pensar quantos brasileiros estão hoje endividados? Talvez você mesmo conheça alguém assim, ou até esteja vivendo essa realidade. A verdade é que o endividamento deixou de ser um problema isolado. Ele já faz parte do cotidiano da maioria das famílias do nosso país. De acordo com levantamentos recentes, mais de 78 milhões de pessoas estão com o nome inscrito em cadastros de inadimplência. Isso significa que quase metade da população adulta convive diariamente com cobranças, restrições e dificuldades para acessar crédito. É um número impressionante, que revela a dimensão de uma crise silenciosa. E não para por aí. Pesquisas da Confederação Nacional do Comércio mostram que cerca de 78% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida, seja no cartão de crédito, no financiamento da casa, do carro ou em empréstimos pessoais. E dentro desse grupo, quase 30% já estão inadimplentes, ou seja, com contas em atraso. Esses números, quando colocados em perspectiva, mostram que o endividamento não é exceção. Ele se tornou praticamente a regra. Mas por que isso acontece? O que leva tantas famílias a viverem constantemente no vermelho? Uma das principais razões está nos juros. O Brasil tem uma das taxas de crédito mais altas do mundo. Para se ter uma ideia, o rotativo do cartão de crédito, aquele que é acionado quando você não paga a fatura integral, chega a ultrapassar 400% ao ano. É como se uma pequena dívida, que parecia inofensiva, virasse uma bola de neve incontrolável em questão de meses. O problema é que esse crédito é vendido como algo fácil, acessível. Parcelamentos em 12 vezes sem juros, empréstimos pré-aprovados, limites elevados no cartão. Tudo isso seduz, mas muitas vezes esconde armadilhas que pesam no bolso de quem não tem planejamento. Outro fator que empurra milhões para o endividamento é o custo de vida. A inflação, mesmo quando está aparentemente controlada, bate mais forte nos itens básicos: comida, transporte, energia, aluguel. Para muitas famílias, quase toda a renda vai para cobrir o essencial, sem sobra para emergências. E quando um imprevisto acontece, uma doença, um conserto no carro, uma despesa escolar, a saída acaba sendo recorrer ao crédito. É nesse momento que a dívida entra na vida de alguém que até então talvez nunca tivesse atrasado um boleto. Existe ainda um problema estrutural: a instabilidade da renda. Grande parte da população brasileira depende da informalidade ou de trabalhos temporários, sem garantia de salário fixo, sem benefícios, sem previsibilidade. Como planejar o orçamento ou guardar para o futuro quando você não sabe se vai conseguir o mesmo dinheiro no próximo mês? O desemprego também pesa. Milhões de pessoas acabam ficando meses, às vezes anos, fora do mercado de trabalho formal. E nesse período, muitas acumulam dívidas que se tornam praticamente impossíveis de pagar. Um ponto central que não pode ser ignorado é a falta de educação financeira. No Brasil, muita gente nunca aprendeu a lidar com o orçamento, com juros, com planejamento. Poucos têm o hábito de fazer uma reserva de emergência. E isso não é por falta de disciplina, mas porque esse tema simplesmente nunca foi prioridade em nossa formação. Quando alguém pega um empréstimo ou entra no rotativo do cartão, muitas vezes não entende o impacto real que isso terá nos próximos meses, ou até nos próximos anos. O resultado dessa combinação de juros abusivos, inflação nos itens básicos, renda instável e falta de orientação financeira é devastador. Para muitas famílias, mais da metade da renda mensal já está comprometida com dívidas. Em média, quase 30% do orçamento familiar vai apenas para pagar parcelas. E em muitos lares de baixa renda, essa proporção é ainda maior, ultrapassando facilmente os 50%. Mas o endividamento não é apenas uma questão de números ou de economia. Ele tem um impacto profundo na vida das pessoas. Quem vive endividado enfrenta níveis altos de estresse, ansiedade e até depressão. A sensação de não conseguir sair do vermelho, de ser constantemente cobrado, de não ter acesso a crédito, pesa na saúde mental e nas relações familiares. É uma carga emocional que vai muito além da planilha financeira. Existe também um efeito social. Quando uma pessoa está endividada, ela muitas vezes perde acesso a formas de crédito mais baratas e seguras, como financiamentos de longo prazo ou empréstimos com juros menores. Isso significa que, justamente quando mais precisa, ela fica presa a opções ainda mais caras. O círculo vicioso se repete. Quem precisa de crédito acessível não consegue e acaba afundando ainda mais no crédito predatório. Outro ponto importante é a desigualdade. O endividamento não afeta todos da mesma forma. Famílias de baixa renda, mulheres que sustentam sozinhas seus lares,
Jovens sem estabilidade no mercado de trabalho e regiões mais pobres do país são os grupos que mais sofrem. Isso reforça um ciclo de desigualdade que se arrasta de geração em geração. Diante desse cenário, é inevitável a pergunta: existe saída? A resposta é sim, mas ela passa por várias frentes. No nível individual, a educação financeira é uma ferramenta poderosa. Aprender a planejar gastos, entender o impacto dos juros, criar o hábito de separar uma pequena reserva para emergências, mesmo que mínima, já faz diferença a longo prazo. No nível coletivo, precisamos de mudanças estruturais. Regulamentar melhor o mercado de crédito, reduzir juros abusivos, exigir mais transparência nos contratos, ampliar o acesso a renegociações de dívidas. Feirões de renegociação, mutirões de acordos e programas de descontos já ajudaram milhões de brasileiros a reorganizar a vida financeira. Também é essencial criar condições para que as pessoas não precisem recorrer ao crédito predatório para sobreviver. Isso significa incentivar o emprego formal, apoiar pequenos empreendedores com crédito justo e fortalecer políticas públicas que deem estabilidade de renda para as famílias mais vulneráveis. O endividamento no Brasil não é um problema individual, como muitas vezes tentam fazer parecer. Não é falta de esforço, não é preguiça. É resultado de uma estrutura que empurra milhões de pessoas para dívidas impagáveis. Reconhecer isso é o primeiro passo para mudar. Hoje, sabemos que mais de 78% das famílias brasileiras vivem com algum tipo de dívida. Quase 30% já estão inadimplentes. E milhões de pessoas têm mais da metade da renda comprometida com parcelas. Esse é o retrato de um país que precisa encarar de frente um de seus maiores desafios sociais. Mas também há esperança. Quanto mais falarmos sobre isso, quanto mais conhecimento compartilharmos, mais pessoas vão perceber que não estão sozinhas e que existem caminhos possíveis para recuperar o controle da vida financeira. A mudança começa no bolso, mas também começa na consciência coletiva, porque enfrentar o endividamento é enfrentar, de alguma forma, a desigualdade que marca a nossa sociedade.